Desculpe. Eu que errei. O critério está estabelecido regimentalmente. Com a palavra, presidente, eu quero me inscrever. Poderia até ceder para o Júlio, mas desculpe. Tem uma sequência. Regimentalmente já está posto. Então, com a palavra, o relator. Bom, eu queria primeiro agradecer a todos os expositores e dizer que eu hoje de manhã tive uma reunião aqui numa CPI com um funcionário público que eu admiro muito, que é o Dr. Rachid da Receita. Ele veio com o chefe da Procuradoria da Fazenda, da Receita, e uma outra funcionária. E eu disse a ele que, quando eu era criança, o meu pai era oficial de polícia, fez um comentário com um colega que não era nada lisonjeiro para um terceiro colega. Eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. Eu perguntei ao meu pai: por que o senhor falou isso? Sabe, meu filho, porque aqui na polícia as reputações são todas conhecidas. E todos sabem a reputação dele não é uma reputação boa. Depois eu fui trabalhar numa empresa de eletricidade, na Coelba. Lá eu pude perceber que as reputações eram todas conhecidas. E que eu fui engenheiro, fui chefe de departamento, fui chefe de divisão, fui diretor. E depois fui diretor da Chef, fui presidente. E todas essas passagens eu senti sempre que as reputações eram visíveis. E o que eu observei, tanto na Coelba quanto na Chef, e agora na Mensagem na Light, é que essas empresas conseguem ter corpos de engenharia e de técnicos fantásticos. Eu acredito que a Petrobras também tem técnicos de engenharia, tem técnicos e engenheiros fantásticos. Agora eu pergunto, o que deu errado? O senhor, que era vice-presidente da Associação dos Engenheiros, estava lá. Eu perguntei ao Rachid: o senhor não sentiu fumaça no CARF? O que tem que mudar no CARF? Lá era o CARF. Aqui é petróleo. O que deu errado? Nós estamos pensando em estar produzindo 4 milhões e estamos caindo a produção. Eu vejo falar que a produção do Brasil continuar como está hoje, nós vamos produzir menos petróleo do que em 2019 do que produzimos hoje. Algo está errado. Eu vi a exposição do Gabriel, professor da universidade que eu tenho o prazer de ensinar também. Eu considero um homem competente, o consultor do Senado e o vice-presidente do Clube de Engenharia, da Associação de Engenheiros. Todos me pareceram que tudo está bem, não precisa mudar nada. E esse modelo daí vai funcionar como? Mas eu queria que você explicasse qual a mágica que o governo da presidente Dilma, ou outro governo, vai fazer para manter esse modelo e reverter a tendência. Evidentemente que a posição do Luiz Alberto e do Vieira são diferentes, mas os outros 3, muito justos, e são pessoas que tiveram, digamos, núcleo de poder do atual governo. E há 13 anos. O que deu errado? É só para aprender, né? Essa é a primeira pergunta, senhor presidente. Eu gostaria que cada um dissertasse o que deu errado, o que tem que mudar. Porque não é possível, presidente, que esteja tudo certo e esteja dando errado. Eu quero essa pergunta elementar que eu gostaria de conhecer. Eu sugiro como procedimento que os 3 respondam a pergunta do relator, dando o privilégio ao relator, e que após a cada 3 intervenções do plenário, então os expositores pudessem responder. Só uma pergunta, presidente. O relator, ele fará mais perguntas? Eu só queria fazer mais perguntas aos outros 2. Essa pergunta, já que é para fazer tudo, para ficar. Pergunta seria dirigida aos 3 que disseram, em linhas gerais, que está tudo ok, que dá para continuar como está, que o Brasil vai acertar o passo. E eu não consigo enxergar, não é maldade minha, é falta de competência mesmo, eu não consigo enxergar como é que isso vai ser revertido. E quanto aos outros 2, que o Bustamante não falou diretamente do projeto Serra, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais do projeto Serra, e o João Vieira começou logo dizendo: eu gosto. Né? Eu vou dizer que eu gostaria de mais, mas eu acho que é um passo importante na conjuntura dessa semana.
Portanto, lá e depois vocês. Paulo César, que não é Paulo Roberto. Paulo César Ribeiro Lima. Quando houve a descoberta do pré-sal, e a gente sabia, né, que as reservas eram gigantescas e os investimentos eram gigantescos, precisava se pensar como seriam feitos os gigantescos investimentos. Só uma coisinha que eu esqueci de perguntar também para os senhores. Os senhores apoiam esse programa de desmonte que a Petrobras está fazendo, de vender os gasodutos e terminais e a distribuidora de gás? Bem, essa última é fácil, né? Eu sou completamente contra o que está ocorrendo na Petrobras hoje. Mas o que deu errado é que os investimentos na área de exploração e produção eram muito grandes. Como eu citei aqui várias vezes, vou citar de novo, eu sempre defendi no Brasil o modelo da Noruega. Então, a Noruega participa no investimento e com o Fundo Soberano, numa parceria da Petoro, que pega os recursos do Fundo Soberano, não dela própria, e complementa o investimento na Noruega e gera essas receitas altíssimas, né, sem ter monopólio estatal. Então eu sempre defendi o modelo norueguês. O Brasil, ele defendeu um modelo realmente muito focado na Petrobras e totalmente dependente da Petrobras, sendo que o Brasil precisava fazer investimentos, né, não só na área de exploração e produção. O Brasil precisava fazer investimentos na área do refino, e fez. Precisava fazer investimentos na área de fertilizantes, precisava fazer investimentos na área de petroquímica, em parceria com a Odebrecht na Braskem, na infraestrutura de dutos, né? Então os investimentos eram muito grandes e realmente, na minha visão, houve essa falha. Não se pensou que investimentos tão altos gerariam uma dívida realmente alta, né? Se a gente for pensar somente no Comperj, por exemplo, né, o endividamento líquido da Petrobras é 100 bilhões, né, de dólares, 106 bilhões de dólares. Se você pegar o fluxo de caixa, fizer um cálculo do valor presente, você vai ver que o valor presente desses ativos, em razão do custo de extração, custo de produção, custo de refino, a Petrobras tem um valor presente que paga facilmente esse endividamento, é muito mais alto do que está lançado no ativo. No ativo não podem ser lançadas as reservas, elas não podem ser lançadas, porque as reservas, enquanto estão no Brasil, no reservatório, são bens da União. Mas você pega uma unidade geradora de caixa e traz para valor presente. Agora, é importante reconhecer que se não tivesse ocorrido investimentos que não estão gerando caixa, mas geraram endividamento, porque se você tem um fluxo de caixa, tem uma receita, e você faz um investimento de 25, 30 bilhões no Comperj, e ele não gera receita, você de fato aumenta o endividamento. Então houve, eu vou dizer, a Petrobras quis fazer mais do que ela realmente devia, e na minha opinião ela devia ter buscado, como na Noruega, parceria com o Estado. Essa parceria não foi buscada. Bem, se você analisar o preço do óleo diesel, por exemplo, né, que um grande problema no Brasil realmente são as importações de diesel, não a importação de gasolina. E também não é problema no Brasil a questão, nós não temos déficit, nós temos superávit na balança petróleo. Nós exportamos muito mais petróleo em valor do que importamos. E nós temos déficit na conta derivados. Em 2014, 2015, essas contas estão bem equilibradas, principalmente em 2015. Então nós não temos déficit financeiro na conta petróleo e derivados. Mas o que aconteceu, né, num determinado momento no país, vamos dizer, em 2011, né, houve um grande crescimento do consumo no Brasil de diesel. E se nós pegarmos o preço de realização na refinaria
E o preço do mercado internacional, desde a liberação do mercado em 2002, a Petrobras praticou, no caso do diesel, exatamente o preço médio do mercado internacional. Não há diferença nenhuma. Para falar a verdade, na média a Petrobras agora está até um pouquinho acima. Na gasolina ela está um pouquinho abaixo. Mas o que aconteceu é que em determinado momento, 2011, final de 2010, 2011, 2012, houve um grande crescimento do diesel e o valor do diesel, o preço de realização na refinaria não foi reajustado. Então a Petrobras ficou 2008, 2009, 2010 vendendo acima do mercado internacional. Depois vieram os anos 2010, 2011, 2012, 2013, praticando preços muito abaixo. Chegou 2014, final de 2014, 2015, voltou a praticar preços muito acima. Hoje a Petrobras está praticando preços muito acima. Isso, de fato, comprometeu o caixa da Petrobras, porque as despesas com importação de diesel foram altas. Então, basicamente, eu identifico dois problemas, né? Os preços, a Petrobras não deve praticar preços abaixo do mercado internacional por longos períodos. Então agora precisa fazer uma conta, precisa fazer um ajuste. O que a Petrobras perdeu em determinados anos, porque mesmo o preço médio sendo praticamente igual hoje, nós tivemos momentos de consumo e de importação muito diferentes de diesel. Então precisa fazer uma conta de chegada hoje, precisa manter o preço do diesel ainda acima do preço do mercado internacional para a Petrobras recuperar o caixa dela. E pode ser que até o final do ano, no ano que vem, ela recupere o caixa e zere o prejuízo que ela teve. Mas projetos como o Comperj, por exemplo, esses aí vão ser realmente muito difíceis de serem recuperados. Então, de fato, a gente está numa situação hoje difícil e na minha visão, como eu sempre defendi o modelo norueguês, eu vejo saída para aumentar a produção e inspiro e vejo o modelo norueguês como a saída para o Brasil. É o modelo norueguês que vai gerar fundo social, que vai gerar fundo soberano, que vai gerar investimento em saúde e educação. Não vai ser o regime de concessão e nem as empresas multinacionais que vão gerar as receitas que a sociedade brasileira espera. Então, o que eu de fato espero é do Estado, não das empresas. Como nós estamos tratando de ativos aqui, eu queria que a gente usasse o tempo também como um ativo, que a gente pudesse ser convergente, conciso, para ganhar tempo e todos poderem se manifestar. Então, deputado Zé Carlos Aleluia, Paulo César discorreu bem sobre vários aspectos. Eu queria, para tentar me manter no tempo, dizendo o seguinte: primeiro, o preço do barril saiu de $115 para 35. Isso reduz o faturamento da empresa de uma forma drástica. Ela produz hoje 2,5 milhões de barris por dia. A $115 é um valor, a 40, 35, um valor muito abaixo, que prejudica profundamente o fluxo de caixa. Segundo ponto foi a elevação do dólar. O dólar estava R$ 2,50, foi para 4. E ela tem uma dívida em dólar. Essa dívida contraída como investimento para produzir o pré-sal. Então, o segundo fator é essa elevação do dólar de forma bastante considerável. Paulo César mencionou também importação por preço mais alto. Por exemplo, a Petrobras importou gasolina a R$ 1,72 um litro e vendeu a R$ 1,42 durante 4 anos. Isso deu um prejuízo, um rombo de 80 bilhões de reais no caixa da empresa. Então, se a Petrobras deixar de ser operadora, aliás, ela como operadora tem a obrigação de ficar com 30% só, 70% está à disposição dos leilões aí para as empresas estrangeiras. Se ela deixar de ficar com esses 30%, certamente as pressões vão ocorrer para ela não ser operadora, então aí ela não vai ter condição de se recuperar. Então é outro prejuízo aí do projeto Serra. E quando o senhor perguntou se a questão da corrupção,
Eu me aposentei em 95, mas como dirigente da Associação de Engenheiros da Petrobras, todos os anos eu faço na AGO, Assembleia Geral de Acionistas, uma colocação da empresa. E nessas colocações eu não tinha provas, mas fiz sérias advertências da direção da Petrobras que isso poderia estar ocorrendo. Agora, só tem lá na Petrobras auditorias internacionais, KPMG, depois PwC, PricewaterhouseCoopers. Essas empresas têm acesso total aos dados da Petrobras e não conseguiram detectar, porque a coisa era muito séria. O Gabriel, como presidente, não conseguiu ver isso, né? Então, é muito difícil o senhor conseguir pegar. Isso ocorre nas empresas estrangeiras. A Shell teve vários problemas, demitiu um presidente nacional, né, que vendeu a Billiton aí por um preço muito ruim, mas não saiu tanto nenhum. Mas as empresas têm esse problema mundialmente e elas são as principais causadoras de corrupção na produção mundial de petróleo. De forma que essa questão também contribuiu para a Petrobras perder um valor considerável, né, superfaturando obras, né, que foram realizadas, principalmente as duas refinarias do Nordeste e Compete. Então, hoje, com a questão do Lava Jato, eu acho que, de uma certa forma, é positivo, porque isso vai deixar de acontecer. E se isso deixar de acontecer, deputado, com o corpo técnico que a Petrobras tem, com o conhecimento que tem e com o valor que o petróleo tem, acho que o país só tem a ganhar se a empresa for continuar sendo operadora e proporcionar ao povo brasileiro tecnologia, emprego e desenvolvimento industrial. Gabriel. Eu não vou comentar, repetir, mas eu queria enfatizar que a questão do endividamento da Petrobras tem muito a ver com essa perda de caixa decorrente da importação acelerada de diesel e gasolina que ocorreu a partir de 2011, com preço e venda no mercado interno a preços menores do que o preço internacional. Isso drenou o caixa da Petrobras e reduziu, aumentou, portanto, o endividamento líquido, combinado com a variação do câmbio em 2015, que foi uma enorme variação do câmbio que provocou esse aumento da dívida. Agora eu queria chamar a atenção para os resultados da Petrobras de 2015. A Petrobras terminou o ano de 2015 com 100,9 bilhões de reais em caixa. 100,9 bilhões de reais em caixa. Em 2015, a Petrobras gerou um EBITDA de 73,8 bilhões de reais em 2015. Provavelmente em 2016 nada diz que vai gerar um EBITDA menor do que isso. 73 bilhões de reais. A dívida da Petrobras que vence em 2016 é de 76 bilhões. Portanto, 73 bilhões de EBITDA e 76 bilhões de dívida. Vai fazer um investimento de 20, mas já tem contratado 10 bilhões de dólares com os chineses. Dependendo do câmbio, isso pode ser 37 bilhões de dólares, de reais, ou 40 bilhões de reais, quando for internalizar. Portanto, eu não vejo problema financeiro para a Petrobras pagar sua dívida de 2016. Aí, fazendo uma conta, se a Petrobras conseguir avançar na contenção de gastos operacionais e no programa de desinvestimento, que provavelmente não vai alcançar as metas, mas vai fazer algum desinvestimento, que eu acho também que não deveria fazer da forma que está fazendo, respondendo já essa pergunta, a Petrobras deve terminar. Faltou o presidente da associação fazer um comentário sobre o desinvestimento. Para chegar ao final de 2016, a Petrobras deve terminar o ano 2016 com em torno de 100 bilhões de reais também em caixa. Esses são os números da Petrobras de hoje. Do ponto de vista da produção, olha o que está acontecendo. A Petrobras aumentou mais de 5% a produção do ano passado, de 2015 a 2014, fortemente dependendo do aumento da produção do pré-sal, que já superou 1 milhão de barris por dia. O que está
segurando a produção da Petrobras? É o declínio da bacia de Campos. Ou seja, os campos maduros perdem produção, declinam sua produção, e à medida que vão ficando mais maduros, o declínio se acelera. A não ser que você faça novos investimentos que às vezes não compensam, porque os novos investimentos vão fazer com que o custo seja mais alto do que a recuperação. Então, essa sempre é a equação econômica que a indústria do petróleo convive, ou seja, qual é o grau de investimento que eu vou fazer na recuperação de campos maduros versus o que eu vou crescer nas novas áreas. O Bustamante aqui mencionou o sucesso da concessão. Ele só não mencionou que aquele sucesso veio de resultado de exploração do tempo do monopólio. Porque todos os grandes campos da Petrobras da Bacia de Campos foram no tempo do monopólio, não foi no tempo da concessão. Então essa é a questão, nós temos que pensar no longo prazo. Aí, em função desse problema de curto prazo, que a Petrobras está vivendo um problema conjuntural, não é um problema estrutural da empresa, porque ela tem reservas, ela tem tecnologia, ela tem capacidade de crescer, tem um mercado interno cativo. Em função disso, se compromete o papel da Petrobras num processo de longo prazo, que é o papel de operador único no desenvolvimento das novas áreas do pré-sal. Precisamos acelerar as novas áreas do pré-sal? Essa é a questão-chave que eu acho que o Congresso Nacional tem que se debruçar e o governo brasileiro tem que se debruçar. Nós temos hoje cerca de 14 anos de reserva de produção hoje. Sem nenhum barril novo, nós temos 14 anos de produção garantida. Se você considerar aí seção onerosa, que não é reserva, se você considerar aí as 40 bilhões de recursos que a Petrobras já identificou como potenciais reservas, você vai ver que, dadas as concessões hoje, dado o que tem hoje, nós devemos ter aí potencialmente próximo de 20 anos de reserva de produção garantida. É preciso acelerar essa descoberta? Se nós acelerarmos essa descoberta, qual é o significado disso? Nós vamos aumentar as exportações, porque o mercado interno não vai crescer tanto. A estimativa da Petrobras é que o mercado interno vai crescer até 2020 em torno de 1,5%. Então não vai crescer muito o mercado interno de derivados. Portanto, acelerar a produção só significa aumentar a exportação, porque interessa a quem? Exatamente quando você olha as previsões do Departamento de Estado americano, quando você olha as previsões das grandes empresas internacionais, está claro que a ideia é buscar do Brasil fontes para atender às necessidades que eles vão ter de novo petróleo. Portanto, eu acho que o projeto do senador Serra é um projeto equivocado, porque está tentando resolver um problema de curto prazo da Petrobras, as limitações reais que ela tem no curto prazo, 2016, 17, 18, mas potencialmente possíveis de superar e comprometer o futuro da companhia, o futuro do Brasil. Muito bem. Resposta rápida do Fernando. Respondendo à sua pergunta, somos absolutamente contrários à venda de ativos, principalmente no momento em que os ativos estão desvalorizados pelo baixo preço do petróleo. Nós fizemos vários documentos, inclusive sugerindo ao presidente Bendini alternativas para a captação de recursos. A primeira delas era pegar empréstimo com a China, que como membro dos BRICS, ela e a Índia importam 6 milhões de barris por dia, e a Índia 3 milhões, tem todo o interesse de emprestar ao Brasil. Segundo, fazer empréstimo ao Banco dos BRICS, o Banco de Desenvolvimento, com 100 bilhões de reserva. E terceiro, fazer uma emissão de debêntures para o BNDES usando o recurso da dívida externa. O BNDES compraria essas debêntures da Petrobras sem risco nenhum e ela geraria lucro. Então, fizemos essa sugestão, presidente Bendini, absolutamente contrário, é unanimemente entre os empregados da Petrobras, estão aqui os representantes das federações de petroleiros, somos todos absolutamente contrários a vender ativos, principalmente ativos que geram fluxo de caixa, como a BR, como a empresa de gás, Gaspetro. Então, a BR, inclusive, é a empresa que é a única que fornece combustível para o ponto mais longínquo do Brasil. Nenhuma outra empresa que só visa lucro chega aos recônditos de Roraima, de Amapá, etc. Então, é um absurdo essa venda e somos absolutamente contrários. Bustamante. Com relação ao projeto do Serra,
Eu acho que em relação à situação atual, a lei atual ele é um avanço, mas eu acho que ele poderia ser melhorado ainda. Paulo César é um grande amigo meu inspirador no trabalho de consultoria. Nós não discordamos muito dos fins, discordamos mais dos meios. Acho que é importante, evidentemente, como brasileiro, meus filhos são brasileiros e espero que meus netos também venham a ser. Eu quero que o Estado consiga a maior parte da renda petrolífera. Mas eu entendo que isso só será possível se o petróleo for produzido. Se o petróleo não for produzido, não será eu, não serão meus filhos, não serão meus netos que vão aproveitar desse potencial. Com relação à legislação, eu acho que o mais interessante é que o governo tivesse um menu de opções para selecionar em cada situação. Então, houvesse, a lei dissesse, por exemplo, os campos de petróleo podem ser licitados no regime de concessão, partilha, prestação de serviço ou joint venture, por exemplo. E cada um desses sistemas teria a sua regulamentação e ficaria a critério do governo para cada situação escolher, porque a gente está discutindo, o preço é cíclico, as condições geológicas variam, o mercado é variável. Então, hoje o que é interessante, amanhã pode deixar de ser o que não é interessante hoje, amanhã pode se tornar interessante. Então é bom que o governo tenha uma série de opções e selecione em cada situação aquela mais adequada. Isso de amarrar tudo em lei, está se falando aqui, o Gabriel colocou, por exemplo, a situação conjuntural da Petrobras, mas essa situação conjuntural da Petrobras está arruinando a cadeia produtiva do setor de petróleo. Petrobras investia 40 bilhões de dólares por ano, caiu para 20. Esse buraco de 20 bilhões é o quê? É desemprego, menos impostos, queda no padrão de qualidade de vida das pessoas. Então, por que não dá oportunidades a outras empresas e que venham e cubram esse gap de 20 bilhões de dólares que, por questões aqui já colocadas, e algumas ainda não, causou esse problema todo. E quando a gente fala assim que o petróleo é para que há 10 anos, por exemplo, se for feita uma licitação hoje, vai começar a produzir daqui a 10 anos, a gente não pode esquecer que durante esse período de 10 anos estão sendo realizados investimentos, estão sendo comprados equipamentos, pessoas estão sendo empregadas, prestadores de serviços estão sendo contratados. Então, o petróleo ele começa a render benefício para o país desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que é assinado o contrato, já começa a contratação de gente para trabalhar nesses processos. Então, é fácil dizer assim, nós podemos esperar 5, 10 anos. E aqueles desempregados no estaleiro Mauá, eles vão esperar 5 anos para a Petrobras se aprumar? E aqueles funcionários que trabalhavam na construção do Compé, eles vão esperar quantos anos para voltar a serem contratados? Então nós temos que ter isso em mente também, não é só a questão da produção de petróleo. Com relação à questão do tempo do monopólio, eu, evidentemente, não poderia deixar de concordar com o Sérgio Gabrielli, que é presidente da Petrobras, muito melhor conhecedor do que eu da questão, mas eu só queria lembrar que a grande possibilidade de expansão da produção de petróleo hoje do Brasil vem da concessão do pré-sal, que ocorreu após o monopólio. Os campos de Lula, Sapinhoá, por exemplo, foram leiloados em 2000 e 2001, depois do final do monopólio. Justamente porque existe sempre esse intervalo entre o leilão e o início da produção. Mas desconsiderar a concessão como importante para o Brasil, eu acho que é um erro de visão. João Dória. Oi. Bom, Vieira, desculpe. Bom, com respeito a se há uma possibilidade de uma flexibilização maior do projeto de lei, eu também, obviamente, sou totalmente a favor. Eu acho que a conjuntura atual da indústria de petróleo e a situação atual da Petrobras pede uma flexibilização maior do marco regulatório para você ter os investimentos e ter o desenvolvimento. O Gabriel colocou a discussão que talvez devesse acontecer, seria a discussão se vale a pena antecipar esse desenvolvimento ou não. Eu acho que o Gustavo já respondeu. Quer dizer, você tem as cadeias de suprimento quebrando.
Se você não... a cadeia de suprimentos fizeram investimento, a Petrobras não conseguiu fazer todos os investimentos esperados, e aí você tem vários fornecedores quebrando no país. Tem as empresas de serviço, algumas fechando o escritório no país. Então, isso é emprego, isso é atividade econômica, e eu acho que é o certo pelo duvidoso. Hoje você tem e é importante, então vamos desenvolver hoje. Bom, além disso, eu queria fazer só uma parte aqui sobre o programa de desinvestimento. Eu acho que o programa de desinvestimento é outro ponto que é fundamental de ser acelerado também pela Petrobras. Você tem aí, o Gabriel comentou que você tem 1 milhão de barris hoje vindo do pré-sal, que a queda, a gente não está chegando na produção que foi estimada por conta do decaimento forte dos campos da Bacia de Campos. Olha, esse decaimento era mais do que esperado e todo mundo sabia que ia acontecer. Eu, inclusive, quando eu trabalhava em empresa de serviço, a gente fez várias propostas para a Petrobras de investimento nesses campos. Então, se esses campos não estivessem na mão da Petrobras, estivessem na mão de outras empresas ou operadores, provavelmente esse decaimento não estaria acontecendo. A Statoil pegou o Peregrino com 10 mil barris por dia, produz hoje mais de 100 mil barris por dia. É questão de foco. A Petrobras é uma excelente empresa, corpo técnico maravilhoso. Eu tenho orgulho de dizer que quando eu sou brasileiro, eu tenho orgulho de dizer, quando eu estou fora do país, né, que eu sou brasileiro, que a Petrobras é uma empresa, como colocou o representante da EPET, com prêmios de técnicos de OTC reconhecido internacionalmente, mas ela não pode fazer tudo e não pode focar em tudo com a mesma dedicação. Então, os recursos são muito maiores. Os recursos que existem no Brasil hoje são muito maiores do que a capacidade da Petrobras. E não só a capacidade financeira, mas a capacidade de gente, de foco. Tem campos que a Petrobras, que não faz sentido a Petrobras manter. E que, com certeza, várias empresas privadas teriam muito interesse em investir e triplicariam a produção daquele campo. Obrigado. Pois bem, obrigado. Antes de passar aos inscritos, aproveitando o quórum da comissão, o deputado Aleluia trouxe 2 requerimentos à comissão, o de número 19 e o número 20, para submeter à aprovação os nomes para participar de audiências públicas dos senhores: o senhor João Milner Albuquerque Forman, geólogo e ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, ANP, presidente da J. Forman Consultoria; Davi Zilberstein, ex-diretor da ANP, sócio-diretor da DZ Negócios com Energia; Ivan Camargo, reitor da Universidade de Brasília, UNB; e o senhor João Carlos de Luca, engenheiro e ex-diretor da Petrobras. Se não houver